Bem, pessoal, então, nossa aula está sendo gravada aqui, tá certo? Então, sejam bem-vindos, todos vocês aí. Terceiro ano top aqui. A gente vai ter uma aula hoje de filosofia, tá? Eu sou o Tiago aqui na área. Então, gente, vamos utilizar o nosso livro, o nosso material, tá certo? Livro de filosofias aí em mão, porque hoje a gente vai falar sobre filosofia da contemporaneidade, filosofia contemporânea, tá bom? Para isso, eu preciso que vocês fiquem atentos aí nas questões que eu vou colocar aqui, trazer aí algumas dicas como a gente pode interpretar essa leitura filosófica hoje, tá? Que pode também estar servindo aí tanto para o nosso dia a dia, mas principalmente relacionado aí ao nosso objetivo, que é o Enem, certo? Então, ó, vou trazer aqui alguns autores importantes, alguns filósofos importantes nesse contexto. Fiz aqui algumas anotações, tá? E sempre que tiver dúvida, vocês... Deixa eu admitir aqui, gente, aqui na aula. E como eu falei, sempre que tiver dúvidas, tá? É só perguntar que eu explico mais. Tudo bem? Então, ó, falando sobre... Eu estou mais ou menos aqui na página 84, para quem quiser ir acompanhando. Falando sobre filosofia contemporânea, a gente entende o seguinte, ó. Vem comigo aqui, presta atenção, ó. Quando a gente estuda filosofia, e aí a gente volta ao passado, a gente vai lá nas cosmologias, né? Nas cosmologias gregas, aí depois a gente estuda Sócrates, pré-socráticos, aí na sequência a gente vem com Platão, depois Aristóteles, a gente configura assim a filosofia clássica, né? Então a gente vê tudo isso aí até que a gente chega lá na Idade Média, né? Com a escola pratística, enfim, São Tomás de Aquino, né? E a gente vê toda essa filosofia voltada aí aos preceitos do cristianismo, até que a gente chega lá na Idade Moderna e vai estudar a racionalidade, a razão, com René Descartes, né? E o empirismo, com David Hume. Aí, enfim, todos esses filósofos, de repente chega o Kant, né, que faz essa mistura, a gente vai contemplar ele, e basicamente isso é a leitura da filosofia. Mas a pergunta é, hoje, o que é que a gente estuda quando se trata de filosofia? Né? Qual é a filosofia de hoje? Por isso que a gente está aqui, né? O que trata a filosofia hoje? Para tentar responder essa pergunta sustentada nas discussões desses filósofos que eu vou trazer aqui do nosso material. Tá? Qual o objetivo de estudo filosófico atual, do contemporâneo, né? Mais precisamente? Então, do que trata a filosofia hoje? É isso que vem a pergunta. Qual é a filosofia contemporânea no Enem? Tá certo? Então, é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia, tá? Para que a gente possa entender isso, tem um sujeito aqui que eu vou, inclusive, ter a audácia de colocar ele como um dos mais importantes, tá certo? Filósofos lá da filosofia da Idade Moderna, a filosofia moderna, que para mim é o Immanuel Kant, tá certo? Ele faz uma revolução, né? Ele entende que ele fez uma segunda revolução copérnica. Que seria isso? Seria quando a ciência ela tornou-se mais evidente a partir do momento que houve uma importante revolução, quando o Copérnico ele trouxe a sua teoria, né, que destruiu a teoria anterior, que era do geocentrismo, passando para o heliocentrismo. O Sol está ali no centro do nosso sistema solar e nós, né, giramos ao seu entorno. Então, isso para a ciência foi algo assim, sabe, muito revolucionário, foi uma verdadeira revolução. E o Kant, lá na Idade Moderna, tá certo? Ele promoveu basicamente uma revolução como a de Copérnico, que isso refletiu
no modo como enxergamos a filosofia hoje. Então, por isso que ele é muito importante. Tá? Foi que o Kant fez. O Kant, de início, ele teve muito acesso à obra do Renézinho, né, do Descartes, René Descartes, e dessa maneira ele se pautava para entender as questões enfim, da sua filosofia sustentada no racionalismo. Até que, certo dia, tá, ele começa a estudar outras obras com a pegada mais empírica. Né? Então, foi quando ele teve acesso, principalmente à obra do David Hume, o conhecido como o autor que levou o empirismo ao extremo, né? O autor mais radical empirista. E aí, rapaz, o Descartes, desculpa, o Kant, ele começa a mudar de opinião, e ele começou a perceber que existiam coisas boas, tanto, certo, no racionalismo quanto no empirismo, tá? E aí o que foi que ele fez? Ele uniu essas duas correntes de pensamento filosófico, aí criou o que ele chamou o que nós convencionamos chamar de criticismo kantiano, certo? Ou filosofia idealismo transcendental, tá? Com a teoria dessas ideias. Tá? Nós temos o conhecimento a priori, sustentado na razão, tá? A coisa em si, e também nós temos o conhecimento a posteriori, aquele conhecimento da experiência, da vivência, do dia a dia, tá certo? Então, ele foi muito importante nessa conjuntura, por quê? Porque ele traz essa revolução, e aí surge na filosofia contemporânea duas linhas de pensamento que vão beber na fonte aí do Kant, uma pautada nos fenômenos, na análise dos fenômenos, tá certo? Que é a fenomenologia, e a outra que vai ser muito envolvida aqui com a sociologia, com a psicanálise, que é o existencialismo, certo? Isso aí a gente vê lá no segundo ano e dá uma revisada aqui no terceiro ano, tá? Então, basicamente, no contemporâneo, é sobre isso que se discute, né? Os fenômenos. Deixa eu incorporar pessoas aqui. A Nobel está chegando aqui na nossa aula, nossa sala. Tá? Então, a análise dos fenômenos, o existencialismo e o criticismo. Então, basicamente, a gente pode colocar enquanto as filosofias mais importantes da contemporaneidade, essas aí. E elas são interdisciplinar, tá? Sendo colocadas aqui de modo a fazer uma leitura compartilhada com outras ciências. É o período em que as ciências elas se dividem, né? A gente tem agora as ciências naturais e as ciências humanas. Tá? E nesse sentido a gente traz aí psicologia, psicanálise, sociologia e filosofia, ok? Bem, mas, para que isso se configurasse dessa maneira, a gente tem o acompanhamento aqui, né, de um surgimento de novas dinâmicas que vai aí acontecer com o desenvolvimento das revoluções industriais, principalmente o advento do capitalismo, novas relações na sociedade, novas filosofias do comportamento são colocadas aqui em análise. E teve um sujeito importante nisso aí, que trouxe a discussão do evolucionismo. Então, o Darwin, tá certo? Ele foi muito importante para a ciência filosófica, com a sua teoria da evolução das espécies. Ele estudou durante muitos anos o comportamento das espécies numa ilha, Galápagos. Então, nessa amplitude, né, teórica, ele trouxe aí para a ciência também muitas evoluções a respeito da seleção natural das espécies. Então, a humanidade, que tinha aquela teoria criacionista, né, que foi criada
por um Deus, agora não, passa a ser descendente de um processo evolutivo de um primata. Então, trouxe grande contribuição para a ciência, tá? Para a filosofia. Outro importante aqui que tem falando lá na página 85 é o próprio Freud, tá? O Freud ele também trouxe uma significativa contribuição para a filosofia, tendo em vista que ele vai trabalhar com o consciente também, e principalmente com o inconsciente. Então, veja que ele está falando aqui de razão, de consciência, né? Temas de base filosófica, ok? E se vocês acompanharem, lá na página 85, tem um esquema, tá certo? Mostrando aí a compreensão do Freud, tá? Ele compara com a figura, ó. Estou mostrando para vocês aqui a figura. Ele compara a nossa mente, não é, com iceberg. Ou seja, o consciente é aquilo que está aparecendo após a superfície oceânica. Tudo que está lá embaixo, submerso, certo? É o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. E a gente trabalha com a perspectiva filosófica através da razão, da racionalidade. E aí ele traz alguns experimentos, a questão dos sonhos, né? Porque nos sonhos, segundo Freud, a gente sonha às vezes com algo que é confuso e até mesmo irreal, porque muitas vezes aquilo está reprimido nessa sociedade atual que a gente se coloca. Então, a filosofia ela vai trabalhar de uma forma concomitante às outras ciências humanas, entendeu? Meio que de forma consociada, interdisciplinar. Tá? Então, introdutoriamente, o livro vai trazer essa discussão, até que a partir lá da página 86, pessoal, vem um dos pontos principais aqui, que é quando a ciência, né, na contemporaneidade, ela se torna mais evidente a partir do positivismo, a partir das indagações, tá certo? Da perspectiva de progresso trazidas lá pelo Auguste Comte, tá? Então, com o positivismo, de fato, surge aí a chamada física social. Já ouviram falar em física social? Física social, para quem está estranhando esse termo, ela é mais conhecida como sociologia, viu? É a física social, tá? Deixa eu incorporar aqui o Ítalo na nossa sala. Bem, então, o positivismo, né, lança aí a sociologia, ou a própria física social, e nasce as ciências humanas, as ciências naturais se separam aí a essa fragmentação, como eu falei. Então, todo esse acontecimento, ó, que eu estou colocando aqui, se a gente for trazer uma perspectiva cronológica, a gente tem lá do início da Idade Moderna, com o renascimento urbano, cultural, das artes, né? E aí a gente passa toda a filosofia moderna discutindo razão e experiência, até que vem o Kant e faz essa nova revolução copérnica, né? E com isso chegam os novos temas, as ciências com o positivismo, né? Se separa aí as ciências naturais e humanas e ganha aí a configuração interdisciplinar entre filosofia, qual o objetivo dela, a sociologia parece muito importante, a teoria evolucionista. Então, veja que a ciência ela começa a ganhar forma e conteúdo, porque agora o desenvolvido tecnológico, o científico, vai trazer a nação ao progresso. Tá? Então, isso é o positivismo. Tá? E o sujeito que encabeça essa corrente filosófica é o chamado Augusto Comte. Tá certo? Bem, ele traz, de início aí, o chamado a Lei dos Três Estados, onde, nessa Lei dos Três Estados, ele vai dizer que a sociedade parte de um estado muito imaturo, onde ele não tem consciência
de si, a coisa em si, como falava o Kant, tá? Até chegar no estágio mais desenvolvido, no estado mais desenvolvido, que é o estado positivo, que é o estado científico, que é o estado da razão, tá certo? Então, a sociedade passa pelo estado teológico, depois o estado metafísico e, finalmente, o estado positivo. Ok? Então, a bandeira do Brasil, por exemplo, tem um lema positivista, que é ordem e progresso, é o lema do desenvolvimento científico, né? É o lema da modernidade, do sofisticado, do desenvolvido tecnológico. Beleza? Bem, pessoal, é o seguinte, eu estou falando um monte de coisa aqui, mas eu queria saber aí se vocês estão conseguindo acompanhar, porque a gente vai entrar agora nos autores que vão discutir essa filosofia contemporânea. A gente já começou com o positivismo, né, do Auguste Comte, mas eu pretendo complicar um pouco mais aqui. E se vocês estiverem com dúvida, me avisa aí para que eu explique mais, tá? Então a pergunta é: tem alguém aqui que não está entendendo nada do que eu estou falando? Ou a gente pode seguir, que vocês estão conseguindo acompanhar? Escreve aí para mim, por favor. Posso seguir? Tá tranquilo? É horrível para mim a sensação aqui, gente, porque eu não enxergo nada, né? Eu só estou vendo aqui falando para letras. Nem as figuras de vocês eu vejo aqui, entendeu? Então, às vezes eu me sinto assim, né? Vazio, sozinho. Por isso que eu fico preocupado aqui. Às vezes eu penso que eu estou num monólogo. Então, é importante sempre a participação. Imagina se eu desligar minha câmera aqui para vocês ficar só escrevendo. É horrível. Então, é assim que eu me sinto. Por isso que eu sempre fico perguntando, certo? Então, vamos dar seguimento aqui. Vou seguindo, tá? Ó, nós temos aqui, na sequência, lá na página 86, passando aí essa perspectiva do positivismo, nós temos aqui um importante filósofo, que é o John Stuart Mill. Ele vai falar da ética utilitarista, basicamente essa é a sua filosofia, né? Giovana está dizendo aqui que vai até ligar a câmera depois. Eu gostaria, se vocês ligassem a câmera, seria ótimo, viu? Para mim, Giovana, se assim eu fico vendo, gente, vocês. Olha só como é maravilhoso aqui. Eu não estou mais sozinho, tá vendo? Porque é assim que eu me sinto, de fato, no vazio. Só para falar mais, obrigado por ligar a câmera, viu, Giovana? Estamos juntos nessa aí. Eu tô Um bom dia aí, Sérgio. Ah, tá ok. Eu estou, de fato, aqui, ó, num quarto isolado e falando para letras. Então, de fato, é horrível. Eu poderia depois fazer essa experiência com você, mas a gente tem pouco tempo, né? E eu não quero atrapalhar a nossa aula, tá bom? Então, obrigado por ligar a câmera. Estou vendo aqui você. Vamos retomar aqui, tá certo? Então, olha só. O John Stuart Mill, ele vai falar, pessoal, da ética utilitarista. Eita danado, o que seria isso, professor? É o que a filosofia contemporânea vai trazer enquanto análise depois de tudo isso que eu falei aqui para vocês. O que se trata essa ética? Ele acredita que todos nós temos uma ética. Como assim, professor, uma ética? O que seria uma ética? Ética é um modo de comportamento que é pautado aí em perspectivas da nossa consciência, em alguns princípios e valores que vamos adquirindo, né, com a experiência, mas também utilizando aí a nossa razão, a nossa racionalidade. E ele vai falar que a ética utilitarista se pauta nas escolhas, nas boas ações, tá certo? Claro, essas boas ações elas devem ser pautadas, olha só, principalmente pensando no coletivo, no bem-estar e a felicidade da maioria, tá? Então, as necessidades individuais elas são menores do que as necessidades coletivas. O bem-estar ele deve ser coletivo, tá? Então, essa ética utilitarista para o Stuart Mill, ele, inclusive em uma obra que eu já li dele, ele dá o exemplo que vem um trem e você tem lá uma pessoa que é da sua família, tá?
mas que nessa linha do trem você precisa salvar essa pessoa, mas não tem só essa pessoa, também tem um grupo de pessoas que você não conhece. Então, pela ética utilitarista, você tem que escolher entre salvar o maior número de pessoas ou salvar alguém da tua família. Você vai mover a alavanca e o trem ou vai atropelar a pessoa da sua família ou o grupo de pessoas. Então, pela ética utilitarista, né, você deve salvar o maior número de pessoas. Você tem que pensar no bem-estar da maioria da população, no bem-estar coletivo. Isso ele dá o exemplo de como a gente deve entender as nossas escolhas, como a gente deve se pautar, tá, na escolha que nós temos que efetivar no nosso dia a dia. Então, a gente fala sobre ética. Olha só, um tema que vem desde lá do Sócrates, tá certo? Desde o Aristóteles, principalmente, passando pelo Kant na Idade Moderna, e a gente chega com essa ética hoje aqui, tá? Na filosofia contemporânea. Então, é um importante filósofo que traz esse principal ponto de vista da filosofia. Sobre o ponto de vista político, o Stuart Mill, ele é o defensor, olha só, do liberalismo. Então, quando a gente fala, pessoal, em filosofia política contemporânea, o Mill ele vai dizer da discussão do liberalismo político, né? Onde o Estado deve ser mínimo, né? Onde ele é defensor dos princípios iluministas da liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade. Então, enquanto filosofia política, corrente de pensamento pautada no liberalismo político, tá? O Stuart Mill é uma das principais referências aí. Na sequência, olha só quem a gente tem. A gente tem aqui o Karl Marx. Né? O Karl Marx é muito debatido, não só na filosofia, mas na sociologia. Tá? Um importante filósofo, autor contemporâneo, que surge aí ele surge concomitante à discussão do avanço do capitalismo. Né? Então, ele vai trazer alguns temas que eu penso que a gente já discutiu, ou vocês já ouviram falar, que também cai muito no Enem. O Karl Marx é um filósofo, sociólogo, economista contemporâneo, né, da filosofia contemporânea, que é muito cobrado no Enem, é um dos que mais comparecem, tá, no Enem, porque ele traz temas como, por exemplo, a teoria socialista, tá? Socialismo, socialismo, comunismo, mas aquele idealizado, certo? Não esse que foi, por exemplo, implantado pós Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, em alguns países como a União Soviética, a Rússia, né? Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, enfim, algumas nações aí. Ele fala dessa teoria, tá certo? Dessa teoria socialista. Ele diz que o socialismo é o estágio mais avançado do comunismo, tá? Detalhe que nenhuma sociedade conseguiu atingir isso, né, ainda. Ele vai falar do materialismo, que é o seu método de interpretação da vida, né? Que é o materialismo histórico e dialético. Ele vai explicar, por exemplo, que, só para exemplificar aqui, a pobreza, por exemplo, ela é fruto de como a sociedade se comportou, ok? Ou seja, das ações concretas da sociedade, isso gerou a concentração da riqueza e a globalização da pobreza. Então, é um método de análise, né, pautada na dialética, que vem lá do Hegel, que também a gente já viu isso nas nossas aulas. Ele vai falar também coisas importantes aqui sobre o Marx, que a gente tem que ficar atento para o Enem. A sua principal teoria é a teoria do valor-trabalho pautado na mais-valia. Ouviram falar que é o que a gente chama assim, vulgarmente do trabalho não pago, a exploração do trabalho. Então, tem muitas questões, não só de filosofia, né, mas de sociologia, inclusive outras disciplinas das áreas exatas, que a gente fala da questão do trabalho,
tá? Que a gente fala da exploração do trabalho através desse trabalho não pago, que é a mais-valia. É aí onde o capital ele consegue se acumular ampliadamente. Então, diferente de outros modos de produção, o capitalismo ele conseguiu se acumular ampliadamente porque ele explora o trabalho das pessoas, e aí ele tem sempre uma carga acumulativa, essa é a teoria, né? Isso se formou quando Marx começou a estudar a classe social que estava se formando lá na Inglaterra com o desenvolvimento industrial. Ele viu que tinha os burgueses, que eram os donos das indústrias, e tinha do outro lado, tá, os proletariados, que eram os trabalhadores dessas fábricas, das indústrias, que eram explorados através dessa mais-valia. E aí ele traz a luta de classe, que é outro tema, né, que sempre comparece em questões do Marx no Enem, e do processo de alienação, né? Então, basicamente, a contribuição do Marx foi falar sobre a teoria socialista, sobre o materialismo histórico dialético, essas classes sociais, né? As lutas de classe, burguesia e proletariado, a mais-valia e a alienação. Nós somos alheios à riqueza, a classe trabalhadora é alienada. Por quê? Porque ela quem produz a riqueza, mas, contraditoriamente, ela não tem acesso àquela riqueza que produz. Isso é a alienação. Alheio àquilo que produz, ok? Bem, se eu estiver falando muito aí, vai falando também aí, né? Que aí, se tiver dúvida, eu vou explicando, tá certo? E aí, gente, lá na página 88, a gente tem algumas figuras aqui, né? Desse processo da teoria marxista, o Lênin, o Mao Tse-tung e o Fidel Castro, para exemplificar, mas a gente chega em um, ó, que esse aqui também é muito importante, tá? Da filosofia contemporânea. Inclusive, ele é moda, certo? Ele foi moda principalmente nos anos 90, anos 2000. Tinha gente que comprava seus livros, que não era nem dele, era outras pessoas explicando a sua filosofia, que é o Friedrich Nietzsche. Tá? O Nietzsche, muito famoso por uma importante obra que ele traz, que ela foi inclusive demonizada, né, que é o chamado Anticristo, tá? E olha só, o Nietzsche era cristão, certo? Ele tem essa pegada ateísta, e alguns não conseguem compreender. Eu, inclusive, sou um deles, tive muita dificuldade, mas comprei a obra, li sobre ele, e conseguir basicamente compreender a sua crítica, né? Então, basicamente, na contemporaneidade, essa filosofia contemporânea tem esse importante autor, o Nietzsche, e ele vai, gente, ser uma importante figura nesse cenário, porque ele, de fato, ele estudou muito, ele é várias coisas, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, vi que ele, além de filósofo, ele é poeta, ele foi, né? Que ele já se foi. Ele foi poeta, ele foi compositor e ele também foi um importante acadêmico alemão. E olha só o que eu observei. Ele trouxe aí uma crítica ao Sócrates, né? Ele trouxe uma crítica ao Sócrates, porque assim como Sócrates, ele trabalhou a sua filosofia a partir da mitologia. Então, olha só como é interessante o que o Nietzsche fez. Ó. Ele foi lá na mitologia para explicar a sociedade cristã, né? O desenvolvimento do cristianismo na contemporaneidade, nessa transição da Idade Moderna para a contemporânea. E olha o que é que ele disse. Ele disse que existiam, né, os deuses. Um desses deuses era o Apolo. E o Apolo, ele era considerado o deus, eu anotei aqui, o deus da lucidez, né? O deus da razão, da racionalidade. E do outro lado tinha o outro deus, que era o Dionísio, que esse aí, meu amigo, era desmantelado, né? O deus da embriaguez, o deus da desordem, né? Só queria a desordem, tá? E o que é que acontece? Um é o sentimento, é o coração, e o outro é a razão. E para o Nietzsche, a sociedade cristã se prejudicou, por quê? Porque queria ser apenas razão, deixando de ser, por exemplo, sentimento, deixando de ser coração. Então, para o Nietzsche, a nossa humanidade se preocupou muito, ó, nos conceitos apolíneos, tá? Do que nos conceitos diosaníaco, né? Do Dionísio, eu quero colocar.
E isso levou a sociedade a perder a nossa humanidade. A gente age muito com a razão, perdendo a nossa humanidade, perdendo a questão dos sentimentos. Né? Então, hoje, por exemplo, a teoria existencialista trata isso, dos sentimentos, do dia a dia, das angústias, a filosofia existencialista, aquela que eu expliquei para vocês no começo. Então, para o Nietzsche, olha só, o cristianismo é responsável por esse rumo triste em que a humanidade tomou. Então, para o Nietzsche, o cristianismo deixou as pessoas num caminho desagradável, triste, né? Por quê? Porque o cristianismo, por Nietzsche, olha só, essa é a visão do Nietzsche, tá? Olha só o que ele acha. Ele acredita que o cristianismo, né, ele se sustenta pelo pecado das pessoas, que utiliza, por exemplo, a salvação como meio dessa dominação da sociedade. O exemplo mais claro dessa crítica que o Nietzsche faz é, por exemplo, as indulgências. E, assim, vocês devem concordar comigo que, ao longo da história, a própria Igreja Católica ela tomou assim, algumas atitudes que, no meu ver, foram negativas, como, por exemplo, a venda das indulgências. O que era isso? Imagina que você tem um pecado, tá certo? E você tem que se confessar para ser perdoado e poder chegar à salvação. Só que alguns padres, nesse período das indulgências, né, que eu estou explicando para vocês, eles faziam o seguinte, ó, rapaz, esse pecado que você tem aqui não dá para perdoar, não. Esse pecado é muito grave. Agora, né, quem sabe se você, né, disponibilizar um dinheirinho, ou seja, a corrupção, né, eu posso até perdoar esse seu pecado. Então, se compravam os pecados. Foi quando a igreja conseguiu arrecadar um monte de dinheiro, né, para a construção da Basílica de São Pedro. Então, olha só que... Né, aí o Nietzsche vê essas coisas, bicho, e começa a criticar o cristianismo por causa disso. Falando, inclusive, que as pessoas mataram Deus. Né? Deus morreu, é uma das obras dele. Por quê? Porque as pessoas não pegaram a essência do cristianismo e começaram a prejudicar o cristianismo. Então, isso é a crítica dele. Ele dá alguns exemplos, quando ele fala, por exemplo, o que foram as cruzadas, né? Matar em nome de Deus. O que foi, por exemplo, o Holocausto, lá do Hitler, do nazismo. Né? Hitler matava os judeus em nome de Deus, que ele era um cristianista, um cristão ortodoxo. Né? Então, ele faz essa crítica aí. A Inquisição, por exemplo, né? Matar em nome de Deus. Então, para o Nietzsche, as pessoas mataram o Deus, acabou com o cristianismo. E foi isso, não era a bondade, né, do Cristo, do Deus que estava sendo propagado, e sim uma perturbação. Então, esse é um importante filósofo contemporâneo. Tá? Gente, nosso tempo está quase acabando. Vai já cortar aqui, já apareceu aquela mensagem. Eu queria fazer umas questões aqui, tinha mais coisa para falar, mas em síntese, sobre esses temas e sobre esses filósofos, tá? Que a gente vai tratar aí na chamada filosofia contemporânea. Ó, estão perguntando aqui sobre a nota de sociologia. Então, eu não tive como, assim, estou esperando para fechar tudo que a gente tem hoje, algumas pendências, ok? Hoje é o prazo. Eu vou aproveitar esse minutinho que eu tenho aqui final para dizer o seguinte, ó, gente, eu só vou fechar as notas quando acabarem as avaliações. E a gente tem uma que finaliza o prazo hoje, então estou dependendo dela, entendeu? Para lançar as notas de filosofia e de sociologia. E quem tiver, por exemplo, se for o caso de algum de vocês aqui, tiver com pendência, fala comigo no particular, que aí eu tenho atividades para a gente recuperar essa nota, porque eu não quero prejudicar ninguém. Pelo contrário, a gente tá junto nessa, entendeu? Eu estou para contribuir com vocês para alcançar os objetivos. A gente está fechado. Então, quem possivelmente, se for o caso aqui de vocês, não tem alguma nota, entre em contato comigo, que é para a gente resolver isso aí o quanto antes. Porque depois que eu fechar as notas, aí a gente vai estar no terceiro bimestre e não tem mais como eu voltar. Entendeu?
Então, a gente dá para resolver tudo isso, sim. Então, fica atento aí nos prazos. Hoje se encerra a nossa última atividade. Eu coloquei lá para vocês atividade de sociologia e de filosofia, está lá no sistema. Quem não fez, se diverte hoje à tarde aí, que tem o último prazo aí, se encerra hoje. Beleza? Bem, então é isso, tá certo? Que bom que eu tenho alguém aqui, rapaz, comigo hoje, aí ligou a câmera, né? Tamo junto, viu, princesa? Obrigado aí pela Esqueça não, confiança. café com quem serve. Tá bom. Tá bom, tá? Vocês me fazem ser forte e é horrível, de fato, estar aqui do outro lado, falando para a letra, falando desse monólogo, mas é o novo normal, é assim, eu também tento, tá certo? Às vezes tem gente que, enfim, tem a timidez, né? Não está num ambiente agradável, enfim, eu entendo tudo isso. Mas sempre que puder, liga a câmera, fica mais dinâmica a nossa aula. Hoje eu já me senti muito melhor, estou dando a aula desde o início sorrindo aqui, porque eu tenho a companhia, né, de vocês aqui do outro lado. Certo, gente? Então, nossa aula chegou ao fim. Só para gabaritar uma questão do livro aqui, depois vocês estudam ela. Praticando, lá da página 92, o gabarito é a letra C. As outras, elas são subjetivas, eu ia comentar, mas não acabou o nosso tempo. Tá bom? Então, um forte abraço a todos. A gente fica por aqui. Vou para a minha próxima aula agora, tá certo? Um beijão, abraço forte, saudade. A gente se fala. Até a próxima. Valeu, tamo junto sempre. Os